Então, tem essa mensagem de texto. Um engenheiro chamado Chang Liu, que trabalhava no iPhone na Apple, manda uma mensagem para sua ex-colega Alyssa Peng. Hello, descobri que consigo acessar o armazenamento em rede. Muito engraçado. Aqui está o problema, Liu não trabalhava mais na Apple. Ele já estava na OpenAI. Segundo a Apple, ele achou uma falha de autenticação que permitia acesso aos servidores internos de arquivos mesmo após sair. E, em vez de, você sabe, relatar isso, ele supostamente usou essa falha para baixar apresentações, projetos de hardware, detalhes de fabricação, procedimentos de teste. A resposta de Peng, aliás, foi: estou pronta. E aparentemente ela ajudou a puxar ainda mais material através do próprio laptop. Alguns meses depois, em abril, ela também entrou para a OpenAI. Essa troca é o centro do que pode ser o maior processo judicial de tecnologia da década. Na sexta, 10 de julho, a Apple processou a OpenAI no Tribunal Federal do Distrito Norte da Califórnia, acusando-os de roubo sistemático de segredos comerciais. E isso não é só uma petição técnica limitada. A queixa tem cerca de 41 páginas e a linguagem é realmente brutal. A Apple diz que o roubo aconteceu em todos os níveis da OpenAI, desde funcionários técnicos comuns até o diretor de hardware, e que todo o setor de hardware da OpenAI é, citando diretamente, podre até o núcleo. Dado quem processa, é provável que o trocadilho da Apple tenha sido ao menos um pouco intencional. Agora, quem exatamente está sendo processado aqui? Não é só a OpenAI. A Apple também citou a I.O. Products, a startup de design de hardware cofundada por Jony Ive. Sim, aquele Jony Ive, né, o cara por trás do design do iPhone que saiu da Apple em 2019. A OpenAI comprou a I.O. em maio de 2025 por cerca de 6,4 bilhões de dólares. Alguns relatos dizem 6,5 bilhões de dólares. Curiosamente, o próprio Ive não é citado no processo, mas duas pessoas são. O primeiro é Chang Liu, o cara das mensagens de texto que entrou na OpenAI em janeiro. O segundo, e honestamente o mais explosivo, é Tang Tan, um ex-vice-presidente da Apple que passou cerca de 24, 25 anos na empresa e agora é o diretor de hardware da OpenAI. Comecemos por Liu, pois as acusações contra ele são as mais concretas. A Apple afirma que ele saiu levando 3 coisas: um MacBook da empresa não devolvido, o canal direto com Alyssa Peng, que continuava lhe passando informações internas, e o conhecimento do bug que deixava os servidores vulneráveis. Usando esse acesso, ele supostamente baixou dezenas de arquivos confidenciais de hardware, materiais volumosos e detalhados sobre produtos não lançados, apresentações de engenharia, especificações técnicas, dados proprietários de projetos. E fica ainda pior. A Apple afirma que ele orientou Peng a copiar arquivos confidenciais e evitar problemas com a equipe de segurança antes de sair da empresa, sugerindo até o uso do Line Messenger para não ser detectada. A posição da Apple é clara. Ele acessou, copiou e orientou a divulgação de informações confidenciais após o fim do contrato, violando obrigações pós-demissão. Difícil justificar isso se as provas forem confirmadas. Depois temos Tang Tan, e é na história dele que isso ganha um verdadeiro arco narrativo. Tan era uma lenda dentro da Apple. Ele ficou famoso pelos primeiros laptops Mac e iPods, comandou o design de produto do iPhone original, liderou toda a equipe de design do iPhone em 2011 e, mais tarde, chefiou o design do Apple Watch. Colegas o descreviam como famoso por correr riscos e chegar muito perto do limite, agindo rápido, sem muita cautela, quebrando tudo. No fim de 2023, ele avisou seus chefes que sairia, e a Apple fez algo raro. Permitiu que ele ficasse até fevereiro de 2024 para gerenciar a transição. O que aparentemente eles não sabiam era que, nos bastidores, Tan já estava trabalhando com Jony Ive e Sam Altman nessa nova empreitada de hardware de IA. Ele cofundou a I.O. ao lado de Ive, Evans Hank, sucessor de Ive como chefe de design industrial da Apple, e Scott Cannon, um ex-gerente de manufatura que havia deixado a Apple em 2010 as doces. Segundo o processo, Tan tem usado sistematicamente informações confidenciais da Apple para beneficiar a OpenAI desde então. Ele teria enviado para si mesmo dados dos fornecedores da Apple antes de sair. Ele teria usado nomes de códigos sigilosos da Apple no processo de recrutamento da OpenAI.
e essa parte parece quase inventada. A Apple afirma que Tan usou entrevistas de emprego para coletar informações. Um funcionário recebeu dados sobre um projeto poucas horas antes de uma entrevista com Tan, que então perguntou justamente sobre esse projeto. A Apple afirma que isso virou padrão. Chegamos às entrevistas de demonstração. A OpenAI teria incentivado candidatos ainda na Apple a estudarem materiais confidenciais antes das entrevistas e levarem hardware aos escritórios da OpenAI. Baterias, placas lógicas, artefatos de CAD e design, protótipos reais. Um candidato ficou desconfortável ao ver pessoas levando hardware não lançado para entrevistas e disse não saber que era permitido tirar esses itens do escritório. Em muitos casos, eles não podiam. Segundo a Apple, após serem contratados pela OpenAI, eram instruídos a enviar a si mesmos, por e-mail, informações úteis antes de pedir demissão e avisar a OpenAI se a Apple solicitasse assinatura de documentos ao saírem. Tan teria criado uma lista de verificação para novos contratados evitarem a equipe de segurança da Apple durante o desligamento e manterem acesso por mais algumas semanas. A escala disso também é relevante. Mais de 400 ex-funcionários da Apple agora trabalham na OpenAI. Isso não foi aos poucos, foi uma invasão. Líderes seniores de hardware, design, além de grandes partes de equipes de engenharia foram atraídos por salários e pacotes de ações que deixavam a remuneração da Apple parecendo ultrapassada. E isso ainda ocorre. Em junho, a OpenAI contratou Paul Mead, chefe de óculos inteligentes da Apple, que, diferente de Tan, foi dispensado imediatamente, sem transição, segundo fontes. A Apple claramente aprendeu a lição. Mas talvez a acusação mais subestimada de toda a queixa não tenha nada a ver com funcionários. A Apple diz que a OpenAI mirou diretamente a cadeia de suprimentos da Apple. Eles afirmam que a OpenAI fez com que um parceiro de fabricação que trabalha com a Apple no design industrial e acabamento de metal aplicasse o processo secreto de acabamento de metal da Apple para a OpenAI e enganou esse parceiro, fazendo-o crer que a Apple consentiu. Jian Gan, um especialista em governança de IA e questões jurídicas da Saville Singapura, destacou isso como a parte mais assustadora do caso. Nenhum funcionário precisou levar nada para fora. O vazamento ocorreu por meio de um fornecedor. Cadeias de suprimentos movimentam segredos comerciais tão facilmente quanto ex-funcionários, mas poucas estruturas de confidencialidade tratam ambos com igual rigor. Gunn também fez uma observação incisiva sobre como a Apple estruturou o caso. Os tribunais da Califórnia, em grande parte, rejeitaram a doutrina da divulgação inevitável e o Estado não aplica acordos de não concorrência. Então, a Apple literalmente não pode fazer nada sobre esses 400 funcionários simplesmente estarem na OpenAI. O talento circula livremente lá, por design. Então, toda e qualquer acusação se baseia em conduta. Dispositivos retidos, acesso não autorizado, uso indevido de documentos, evasão orientada. A lei de segredos comerciais é o único limite legal que restou, e a Apple agiu exatamente dentro dele. Agora, o histórico constrangedor. Esses dois eram parceiros. Em 2024, eles fecharam um acordo para integrar o ChatGPT à Apple Intelligence e à Siri do futuro. Esse relacionamento se deteriorou. A OpenAI chegou a acusar a Apple de sabotar o ChatGPT nos iPhones, limitando sua funcionalidade. E em janeiro deste ano, a Apple abandonou completamente a OpenAI e recorreu ao Google. Enquanto isso, Sam Altman sempre revelou sua ambição: criar dispositivos de IA que substituam o smartphone como principal aparelho de consumo. O curioso é que, segundo pessoas próximas à situação, ao comprar a Borneo, a OpenAI tinha apenas conceitos e protótipos iniciais, ainda buscando definir a estratégia de produto. Eles exploraram fones de ouvido, óculos inteligentes, alto-falantes com IA e um substituto do smartphone com inteligência artificial. O primeiro produto, previsto para o próximo ano, pode ser mais simples. A Apple, por sua vez, está desenvolvendo dispositivos para casa, AirPods com câmera, óculos e wearables. As duas empresas disputam o mesmo mercado de dispositivos de próxima geração. A Apple afirma que não contratou advogados sem motivo. Em fevereiro, procurou a OpenAI, expressou preocupações e perguntou como a empresa estava investigando.
Segundo a denúncia, a OpenAI nunca respondeu. Então agora, a Apple quer liminares, indenizações, decisões declaratórias e a devolução ou destruição de qualquer material roubado. Toda a defesa pública da OpenAI até agora se resume a uma declaração do porta-voz Drew Pusateri. Eles não se interessam por segredos comerciais de outras empresas e seguem focados em desenvolver tecnologia para capacitar pessoas. O podcaster Steven Robles ironizou ao destacar que dizer não se interessar pelos segredos da Apple enquanto contrata Johnny Ive para criar um dispositivo soa pouco convincente. E claro, porque esse é o mundo da tecnologia, Elon Musk tinha que se envolver. Musk cofundou a OpenAI em 2015, mas rompeu com Sam Altman por causa de controle, dinheiro e direção. Fundou a XAI em 2023, agora parte da SpaceX, e processou a OpenAI por sua mudança de organização sem fins lucrativos para uma com fins lucrativos, supostamente buscando 150 bilhões de dólares. Um júri federal decidiu contra ele em maio e ele recorre. Em junho, um juiz rejeitou o processo da XAI que acusava a OpenAI de recrutar ex-engenheiro para revelar segredos do Grok. Após o processo da Apple, Musk passou o fim de semana chamando Altman de vigarista e disse que, além de roubar uma instituição de caridade de código aberto, Altman também teria roubado toda a tecnologia móvel da Apple. Altman respondeu dizendo que vários benchmarks mostram que o 5.6 Sol deles agora é o melhor modelo do mundo, e o indicador mais confiável disso é que Elon está obcecado comigo de novo. Depois, chamou Musk de fraudador por vender centros de dados espaciais de curto prazo a investidores do mercado financeiro. Musk respondeu que a SpaceX lançará esses satélites cada um com 150 kW de poder computacional no próximo ano, brincando que Altman só assistiria se o agente de liberdade condicional deixar, pois, segundo Musk, ele será preso antes do lançamento. A repercussão também vem explorando isso ao máximo. Paul Semenza, professor da Universidade de Santa Clara, afirmou que pedir a um funcionário da Apple para levar peças a uma entrevista soa como um teste de desespero. Mais do que qualquer outra coisa, isso soa como um teste de desespero, e mirar na cadeia de suprimentos da Apple é uma declaração de guerra aberta. E considerando que a Apple lutou contra a Samsung por anos, por causa de cantos arredondados, não espere um acordo silencioso, especialmente porque a Apple não tem nenhum interesse em fazer qualquer licenciamento cruzado com a OpenAI. Paul Lembo, CTO da Broadcom, colocou de forma mais enfática: Tim Cook não é o Elon, ele não brinca, e a Apple vai entrar pesado nessa, mesmo que a questão do roubo por ex-funcionário seja historicamente difícil de provar. Sahil Patel comentou que a Apple é provavelmente a última empresa que alguém gostaria de enfrentar em tribunal, pois tem alguns dos melhores advogados do setor, 140 bilhões de dólares em caixa e raramente processa ou perde ações judiciais. Peter Rojas, da Mozilla, percebeu que a Apple só seria tão agressiva se realmente acreditasse que a OpenAI está criando um celular. Max Weinbach afirmou que o processo foca principalmente em Liu e Tan, responsabilizando-os pelas ações, enquanto a OpenAI está envolvida só por ser dona do domínio .io e não por ordens diretas, segundo a Apple. Mohit Mittal afirmou que não esperava, destacando que Apple e Google são parceiras há décadas sem nunca se processarem. O investidor de risco Livio Sabo chamou o processo de um pesadelo de due diligence que surgiu semanas antes do IPO esperado da OpenAI. Atenção aos fundadores. Protocolos de transição de propriedade intelectual e talentos são analisados detalhadamente antes da assinatura dos term sheets. Há uma ironia real aqui e Alistair Bard, do Business Insider, não deixou isso passar. Pode tocar o menor violino do mundo, porque a Apple já foi processada repetidamente por táticas notavelmente semelhantes, recrutando pessoas-chave e construindo produtos concorrentes com base no conhecimento delas. Sob Steve Jobs, a Apple fez acordos secretos de cavalheiros com Google, Adobe e Intel para não recrutar funcionários uns dos outros, que depois foram considerados ilegais pelas leis antitrust. A Apple já processou diversos ex-funcionários, como no caso da Rivian, em 2022, e no processo de 2025 contra um engenheiro do Vision Pro, acusado de levar milhares de documentos para a Snap. A empresa protege funcionários com mesma intensidade que sua propriedade intelectual. O timing tornou tudo mais interessante. O processo veio a público quando a conferência
Allen Company Sun Valley terminava, com Tim Cook e Sam Altman presentes. O gerente de produto Parker Ortolani resumiu: Sun Valley ficou ainda mais constrangedora. A Apple é uma empresa de 4,6 trilhões de dólares em transição, com Cook passando o cargo de CEO para John Ternos em setembro. Detalhe interessante: a maioria das contratações da Open e vindas da Apple saiu da divisão de hardware de Ternos, e o relacionamento de Tan com Ternos piorou após os designers apoiarem Tan para o cargo principal de hardware em 2021. Enquanto isso, a OpenAI está perdendo dinheiro, dependendo de financiamento externo e correndo para o IPO, enquanto a Anthropic e o Google se aproximam. Eles também já passaram por isso antes. O New York Times processou eles e a Microsoft em 2023 pelos dados de treinamento. Isso é tudo por enquanto. O assunto continua, então inscreva-se para receber atualizações. Obrigado por assistir e até a próxima.